Mas Jesus reconheceu sua humanidade ao buscar ficar a sós no barco. É interessante, né, que o texto nos apresenta isso. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Jesus precisou ir para o barco, para um lugar onde pudesse ficar a sós, em particular. Precisamos compreender que, às vezes, precisamos nos retirar, sair de cena, com o fim de ficarmos a sós. Jesus venceu o luto como homem, indo para o barco. Ele não ressuscitou João Batista. Ele aceitou a morte de João como um homem. E ele precisava, então, sepultar no seu coração a morte do primo do profeta João Batista. Jesus não ficou também se culpando pela morte de João Batista. Imagina Jesus, né? Ele morreu para que eu crescesse. Eu sou culpado. Se eu não estivesse aqui, ele continuaria. Não. Jesus sabia que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. E ele, então, como homem, precisava lidar com essa perda. E ele se retira num barco para ficar a sós. O que aconteceu no barco? Eu não sei, o texto não nos diz. Mas eu sei que o barco foi necessário. E é por isso que o texto nos mostra isso. Para o restabelecimento emocional de Jesus. Eu não acredito, isso é muito particular, que Jesus foi para o barco chorar. Alguns, e já vi pregações dizendo isso, ele foi lá porque ele precisava chorar e não queria chorar no meio da multidão. Eu não penso dessa forma. Mas eu acredito que ele teve ali no barco um diálogo gostoso com o Pai a respeito da sua dor. Assim como ele foi lá no Getsêmani falar da sua dor. Ali também imagino que ele foi conversar com o Pai. Nós precisamos, muitas vezes, de um barco em nossas vidas. Nós precisamos de um lugar para ficarmos a sós com Deus. E é interessante que essa não foi a única vez que Jesus se retirou para um barco. Quando ele se sentia também pressionado pela multidão, pelas muitas vozes, né, ele também se retirava para um barco. Nós podemos ler isso em Marcos, capítulo 3, verso 8, verso 9. Marcos, capítulo 4, versículo 1, também já começa dizendo que Jesus, mais uma vez, se retira para o barco. Mas nós vamos ler só esse texto de Marcos. Veja só. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Às vezes nós precisamos nos afastar da multidão. Sabe, se afastar um pouquinho do trabalho, se afastar das cobranças, das pressões diversas do dia a dia, para assumirmos o controle novamente de nossas vidas. Às vezes no meio da multidão você não consegue pensar, você não consegue raciocinar claramente, porque as vozes, né, que ficam ali ecoando não te permitem deixar tudo claro, e você precisa sair para pensar, refletir, colocar a vida em ordem, para depois então retornar com as coisas claras. Algumas pessoas
estão vivendo enfermas, porque elas nunca sepultaram as suas perdas, os seus traumas, as suas dores. Nunca reconheceram a sua humanidade. Nunca respeitaram a si mesmas como seres humanos. Não se reconhecem como seres impotentes e incapazes de mudar a história. Vivem se martirizando, se culpando, ao invés de entregarem os seus mortos a Deus e confiarem na graça de Deus. Pessoas estão doentes porque continuam abraçadas às suas perdas, aos seus traumas. Às vezes é a perda mesmo de um ente querido, de um filho, de uma filha, do pai, da mãe. Se sentem culpadas, vivem se martirizando, achando que poderiam fazer alguma coisa. A vida pertence a Deus. É Deus quem dá e é Deus que determina o fim dela. Entregue a Deus. Outros estão sofrendo porque não conseguem sepultar a dor de um fracasso profissional, ou de uma relação que não deu certo, que se acabou. Tem pessoas que até hoje não se divorciaram no coração do marido ou da esposa que já se foi embora. Às vezes já está até casado com outro, mas a pessoa continua orando e insistindo para que aquele casamento ainda aconteça. Não sepulta, não põe fim para começar a viver um novo e uma nova história. E vivem dessa forma sofrendo. Você precisa ir para um barco. Ir para um lugar onde você possa ter um a sós com Deus. E entregar toda a sua dor a Ele. Ou parar de fugir, né? De toda a pressão que está te destruindo emocionalmente, que te consome por dentro e muitas vezes até fisicamente te destruindo. Muitas pessoas estão enfermas fisicamente porque elas estão enfermas na alma. Você precisa respeitar o seu luto, a sua dor, o seu tempo de cura. Você não pode também curar outros se primeiramente não se permitir ser curado. Você não pode querer sepultar o cadáver do seu amigo sem sepultar primeiro os cadáveres que estão no seu terreno, na sua vida. É preciso tratar com as suas feridas. É preciso reconhecer sua humanidade. É preciso entregar para Deus. Você precisa se tratar, se você está assim, carregando cadáveres na sua vida. Se você está vivendo luto. E o barco, ele é estratégico para Jesus, pois era o lugar onde ele poderia permanecer no controle de si mesmo. Era o lugar onde ele poderia dar a si mesmo o tempo necessário para restabelecer as suas forças e permitir ouvir a voz do Consolador. Se Jesus, imagino eu, permanecesse no meio da multidão, sem primeiro se tratar emocionalmente, certamente ele seria arrastado por ela, sem poder proporcionar a si mesmo o tempo que necessitava para restabelecer a sua saúde emocional. Como diz, né, aquela frase, você está nervoso? Vá pescar. Sabedoria popular. Você está estressado, né? Outro dia eu li num caminhão lá, né? Vá acampar. Eu não sei qual é o seu barco. Pode ser a pescaria, pode ser o acampar, pode ser realmente ficar a sós no seu quarto, na sua casa por um tempo. Não sei. Mas você precisa de um tempo para você, para a sua saúde emocional, para a sua saúde espiritual. Você precisa ter um lugar, pode ser sua casa de praia, de campo,
Você precisa de um lugar onde você coloca sua mente, coração, tudo nas mãos de Deus, onde você se deixa ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa muitas vezes dar uma pausa na vida, parar, é importante, e deixar Deus tratar contigo, para depois apertar o play novamente e começar a jornada.